Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês nesse vídeo, primeiro, Feliz Natal, Deus abençoe vocês. A gente fica muito feliz, de ver muita gente se voltando para Deus nesse momento. A gente fica muito triste também de ver que isso é uma questão momentânea, Às vezes o cara só fala de Jesus, de Natal nessa época. O importante era falar o ano inteiro e a gente está vendo nos Estados Unidos o número de americanos que se dizem cristãos caiu para 64%. É o mais baixo desde 2007. Isso é preocupante também. Mas no final das contas, nós sabemos que as disputas que nós vemos no mundo, disputa entre esquerda e direita, em cima e embaixo, para lá e para cá, a gente sabe que no final das contas é uma disputa entre o bem e o mal. E isso está cada vez ficando mais claro. Porém, eu quero falar para vocês nesse vídeo sobre a ideia de como essa disputa ela se consolida para esse ano e você precisa entender o conceito de infiltração. Assim como tem uma goteira que fica pingando ali, gerando uma infiltração, existem também infiltrações nos movimentos aí que são mais de Deus, tá certo? Não vou falar nem de esquerda e de direita, vou falar nas coisas de Deus e nas coisas do inimigo. Hoje nós já sabemos, por exemplo, que quem financia a direita são os bilionários. Quem financia a esquerda também são os bilionários. Se você leu livros como esse aqui é o original, tá? Que eu tive que fazer todo o curso que eu dei em cima dele aqui, foi todo nesse original em inglês. Agora, hoje você é um privilegiado, porque tem isso em português. Aqui você entende isso. Aqui você entende que todos esses governos vermelhos, esses governos à esquerda, foram bancados exatamente pelos bilionários. A mesma galera que banca a direita, banca a esquerda. Ou seja, é uma dominação de espectro total. Aqui no Brasil, a gente ficou acostumado muito a falar de teatro das tesouras, Teatro das tesouras seria a social-democracia e o Partido dos Trabalhadores sempre se alternando no poder ali, como se fosse uma renovação daquela antiga política do café com leite, que havia um revezamento no poder, quando o pessoal de São Paulo e de Minas Gerais ficava fazendo uma cirandinha, cada hora um dominava e eram dois lados da mesma moeda. Só que hoje em dia, pessoal, a gente não deve mais falar de teatro das tesouras. Hoje em dia, e é o meu presente de Natal para vocês, Natal é um momento de reflexão. Vamos refletir então. A gente não fala mais em teatro das tesouras. Agora a gente fala, pessoal, em espectro total, ou dominância de espectro total. Isso no meio militar tem um conceito diferente, não é exatamente o que eu vou apresentar para vocês, mas eu estou redefinindo o que seria esse espectro total. Vou deixar até aqui embaixo links para você poder pesquisar mais o que é essa teoria de domínio de espectro total dentro da acepção bélica. Agora, eu trago uma outra interpretação sobre essa ideia de dominação de espectro total, segundo a qual a dominação de espectro total não é só teatro das tesouras, social-democracia, PSDB, Partido dos Trabalhadores, não é isso. É o total, é a totalidade. Eles dominaram e dominam tudo. Se você não entender isso, você vai ficar perdido, principalmente no que vai acontecer em 2022. É por isso que eu também quero te convidar para você vir estudar comigo no Clube de Leitura Daniel Lopes 2022, onde a gente vai estudar esse livro, que é um livro bônus que a gente vai estudar no fim do ano que vem, e estudar livros como esse aqui, de um ex-especialista da KGB, esse aqui que ensina muito sobre operações psicológicas, esse aqui que é de um agente do FBI mostrando como é que eles fazem para dominar o poder, e esse aqui mostrando como é que no aspecto da psicologia social eles conseguem comandar a sociedade. Eu tive o privilégio de estudar linguística no mestrado, no doutorado, comunicação social na graduação e poder ser instrutor do curso avançado de operações especiais lá no Forte Duque de Caxias, no Centro de Estudos Pessoal. Então, pessoal, eu sei o que eu estou falando e eu quero dizer para vocês, o negócio é muito mais misterioso, é muito mais complexo do que a gente imagina, É por isso que o pessoal usa símbolos, para tratar de sociedades secretas, usa o símbolo da rosa, A rosa é um tipo de flor que tem várias camadas, Algumas simbologias são também a cebola, A cebola ela tem várias camadas, a rosa tem várias camadas, ou seja, a estrutura de dominação, ela tem várias camadas, ela tem vários níveis, Você enxerga um primeiro nível e enxerga um teatro das tesouras. Depois você enxerga outro nível, você vê que o negócio é mais amplo. Depois você enxerga outro nível, você vê que os mesmos bilionários que financiam a direita financiam a esquerda. Você fala, mas como assim? Eles dominaram tudo? Como é que é essa história?
Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês que hoje nós vivemos uma dominação que a gente pode dizer que é uma dominação de espectro total. Não é só a social-democracia e o Partido dos Trabalhadores, não é só isso. É o espectro inteiro, porque eles conseguiram colocar representantes dos seus interesses em todos os lugares, na educação, na economia, no ensino, na cultura, obviamente, nas artes, no cinema, no ensino superior, no ensino fundamental, no ensino básico, no ensino médio. Está tudo dominado. Como costumam dizer, está tudo dominado. Quando a gente olha esse livro aqui, por exemplo, vejam só, ele é muito elucidativo. Na versão em português, na página 45, você tem um desenho. Esse desenho, que é o quadro 1 e 2, ele vai tratar aqui do espectro político. Do lado, no meio você teria democracia, na esquerda você teria o lado extremo lá da esquerda, na direita você teria o lado extremo da direita. No meio você teria democracia. Só que em cima eles colocam democracia, mas embaixo está sociedade fabiana. O que é a sociedade fabiana? É o menchevique em vez do bolchevique. A sociedade fabiana é aquele socialismo mais light. Ou seja, esse pessoal domina todo o espectro. Por quê? No meio, você acha que é democracia, mas na verdade é o socialismo fabiano. No lado esquerdo, mais pro limite, é o socialismo internacional. No lado direito, pro limite, é o socialismo nacional. Então tem o socialismo internacional de um lado, socialismo nacional de outro lado, e no meio você tem o socialismo fabiano, ou seja, é a dominação do espectro total. É isso que o inimigo das nossas almas faz. Ele se fantasia. Você sabe muito bem disso, a Bíblia fala, né? Não vos admireis, porque o próprio Satanás, ele pode se transfigurar em anjo de luz, ou seja, ele faz se parecer uma coisa que ele não é. A Bíblia também nos ensina que o inimigo cegou o entendimento da humanidade para que eles não possam enxergar a verdade. O apóstolo Paulo nos diz para que o inimigo não encontre vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus ardis, a sua sagacidade, a sua malandragem. Ou seja, pessoal, imagine aqui, vamos fazer um exercício prático pensando nos Estados Unidos. Vamos imaginar que lá nos Estados Unidos a gente tinha, né, o ex-presidente lá, o loirão, disputando com o atual presidente. E nós tínhamos a tendência a enxergar isso de uma disputa da direita contra a esquerda. No final das contas, você vai ver que esse pessoal sempre foi amigo, esse pessoal sempre conversa, esse pessoal sempre estava ali dialogando. E você pensa, será que depois do presidente americano, a direita, que sempre foi muito pacífica, que foi muito cristã, que foi muito educada, agora não está sendo vista como um problema nacional, como pessoas que precisam ser coibidas, que precisam ser retiradas de cena, porque hoje os americanos não estão falando mais sobre o inimigo externo, aquele que o barbudo, né, que usa turbante, lá do Oriente, não fala mais sobre isso, fala sobre o inimigo interno. E que é o inimigo interno? É o pobre coitado lá do cara de direita. Como é que esse cara de direita conseguiu ficar com essa imagem? Através de uma postura mais intensa, né? De uma postura mais virulenta ali do presidente. Então, a gente olha esse espectro e a gente vai vendo, né, que em todos os lados tem presença desse pessoal ali, atuando como agente provocador, atuando ali, desmoronando as estruturas de baixo para cima, trazendo a divisão, trazendo aquela ideia, né, antiga do Império Romano, dividir para enfraquecer, enfraquecer para conquistar, né? O antídoto para isso seria unir para fortalecer e fortalecer para conquistar, né? Agora, o que nós vemos é esse espectro total. A gente vê ali uma disputa entre americanos e russos. Aí no final das contas você percebe que o presidente americano é amigo do presidente russo. A gente vê sempre essas disputas numa aparência e no fundo, na verdade, todo um plano sendo colocado para frente. É um grande espetáculo, né? Como o marxista Guy Debord, francês, escreveu um livro A Sociedade Espetáculo com uma acepção marxista, mas no final das contas é isso. Tudo sendo espetacularizado para conduzir a opinião pública e a humanidade para achar que o outro é o inimigo que deve ser superado. E nessa você fica preso dentro de um loop, você fica preso dentro de um mundinho, você não consegue enxergar de fora. Aí você pergunta, Daniel, qual é a única maneira que nós temos para enxergar isso de fora? Eu digo para você, sem sombra de dúvida, aproveitando o clima de Natal. A única maneira de você enxergar de fora é você enxergar espiritualmente.
é você ver acima das camadas econômicas, educacionais, culturais, sociais, antropológicas, sociológicas, filosóficas, políticas. Você vai olhando todas as camadas até você chegar no topo lá, que é a camada espiritual. Quando você enxerga através de uma camada espiritual, você consegue discernir isso, porque nós sabemos que entre os dons que Deus derrama sobre a humanidade, tem o dom de discernimento de espíritos. Esse dom é o que faz a pessoa enxergar para além de toda essa mistura, enxergar onde está a verdadeira luz e onde está a falsa luz. Lembrando que o nome Lúcifer significa portador da luz, mas de uma falsa luz, obviamente, que a Bíblia diz que Cristo é a luz do mundo. São duas luzes, o bem e o mal. O mal, ele se transfigura no bem, ele tenta enganar muito bem. Assim como se você tiver uma nota de R$100 falsificada, mas em preto e branco, de um tamanho diferente, com um desenho diferente, já não vai enganar. Para o mal enganar, ele tem que ser muito parecido com o bem, e é isso que acontece. Eles se transformam em espécie de camaleões. Se parecem muito com o bem, mas não são. Ele imita o bem e leva, assim, pessoas ao acharem que estão fugindo do mal, cair exatamente na toca do lobo. Então, pessoal, nesse dia de Natal, eu convido vocês para vir estudar conosco no Clube de Leitura Daniel Lopes, onde a gente vai tratar desses assuntos, também com um enfoque espiritual, mostrando para vocês como o espectro da disputa do poder é muito mais complexo e muito mais persuasivo e ardiloso do que a gente poderia imaginar, porque na própria Bíblia o inimigo é chamado de o filho do engano, né? O ministério do engano, mistério do engano. É aquele que engana, é aquele que ilude, é aquele que pode persuadir, é aquele que finge, é aquele que se infiltra. Enquanto o pessoal do bem não está por aí pensando, vou me infiltrar no grupo do mal para trazer o pessoal do mal para o bem. Não fazem isso, mas o pessoal do mal vive fazendo isso todo dia, se fingindo de bonzinho, entrando em organizações do bem, em instituições do bem, para de dentro para fora poder dilapidar essas instituições ali de dentro. Para ter esse discernimento é só espiritualmente, querido, só orando. É mais ou menos o que Jesus falou para Pedro em Mateus 16. Em Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos: quem é o Messias? Aí eles falam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros falam que é alguns dos profetas. Aí Jesus fala, não, eu não estou perguntando a opinião dos outros, estou perguntando a opinião de vocês. O que vocês acham? Quem vocês acham que é o Messias? Aí Pedro, tomando a palavra, diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, falando para Jesus, você é o Messias, né? Nós cremos que é você e não Elias ou João Batista. E aí Jesus vira para Pedro e fala, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que Jesus responde para Pedro? Parabéns, Pedro, porque você acertou, descobrindo que eu sou o Messias verdadeiro, porém, saiba que não foi uma conclusão sua com base na sua inteligência e no seu discernimento humano, mas foi uma resposta que você obteve através de uma comunicação espiritual, porque foi meu Pai que te revelou. Inclusive, essa palavra no grego é apocalipsis, é a mesma palavra para apocalipse. Nesse cenário que nós estamos vivendo, quase num cenário meio apocalíptico, você vê os americanos e os russos querendo brigar, a questão do dragão vermelho do Oriente também, o Japão ali com seu maior orçamento de defesa, falando que a situação da região ali está muito complicada, né? O boicote às Olimpíadas de inverno que estão para acontecer lá no Dragão. Então, muita tensão no cenário internacional, um cenário quase que soa meio apocalíptico. E nesse cenário de apocalipse, você precisa de quê? Da Apocalipse, que é a revelação. Por isso que o Apocalipse é o livro da revelação. Então a dica para vocês, queridos, para não ser enganado pelas astutas ciladas do inimigo, não comprar gato por lebre e olhar um lobo em pele de cordeiro achando que é um cordeiro e não um lobo disfarçado. É o espiritual, é a revelação, é um outro método de conhecer. Você pode conhecer lendo, estudando, ouvindo, né? Se aplicando no estudo, mas você pode conhecer, receber conhecimento através do Espírito. E é a dica de Natal que eu deixo para vocês. Busque o conhecimento do Espírito, porque Deus derrama o dom de discernimento, fazer a separação entre o santo e o profano, o puro e o impuro, o bom e o mal. Só espiritualmente, de verdade, você consegue fazer a diferença entre as verdadeiras ovelhas e os lobos em pele de cordeiro, ok? É a minha sugestão para você e fica o convite para você vir estudar comigo. Link aqui embaixo
para vir estudar conosco no Clube de Leitura Daniel Lopes 2022. Inscrições só até o fim do mês. Acabou o ano, acabou a inscrição, não tem mais inscrição. Você depois, se não se inscrever, vai ficar arrependido de não estar dentro do grupo conosco, podendo discutir todas essas coisas. Nós vamos estudar um livro por mês, 12 livros por ano, aula semanal, live mensal, grupo para tirar dúvidas, chat, lives e tudo ali, uma mentoria para te ajudar nesse mergulho no mundo do conhecimento, não só no nível humano, o sociológico, filosófico e também antropológico, né? Ciências humanas em geral, no nível espiritual também. Venha conosco, eu quero ser o seu tutor, link aqui embaixo. Forte abraço, Feliz Natal, fique com Deus, examine todas as coisas e tem que é bom. Valeu!